que fizeram, limitaram-se a mostrar decisões referentes aos trechos concluídos no Sul e no Trecho Oeste. Nós vimos fotos, falaram assim: fizemos isso em Mauá, fizemos isso no Trecho Oeste, fizemos isso no Trecho Sul. O que mostraram, pelo menos para mim, não convenceu. Para esse comitê que nós formamos para lutar para que as coisas sejam feitas de forma adequada, não convenceu. A imprensa tem mostrado, tanto nos trechos já feitos e concluídos, como junto às pessoas que eles têm entrevistado, que há muita gente insatisfeita. Pessoas que foram tiradas das suas casas e que não foram revisadas. Animais silvestres, animais domésticos, vagando, perdidos, sendo atropelados, sem destino. Será que nós, aqui em Guarulhos, os vereadores, deputados, eleitos, a deputada que está aí representada, vamos concordar com isso? Bem, eu vou voltar à questão dos animais, porque eles podem dizer assim: manda para a zoonose. Mas será que verificaram com a diretora e com os funcionários da zoonose se ali tem capacidade para atender? Porque se são milhares de famílias, todo mundo tem seu bichinho de estimação, vão ser milhares de animais também. Vão ser sacrificados, existe lei estadual proibindo. Vão ficar ali perambulando. Será que nós, com a consciência que nós temos em Guarulhos, vamos permitir que esse assunto seja secundarizado? Não, isso não interessa. Então, pode parecer para alguns luxo, questão exótica, mas essa questão atende o emocional de muitos de vocês. Afeta o emocional de muitos filhos de vocês, de muita criança, que vai perguntar para o pai e para a mãe para onde que vai, que destino que vai tomar o seu bichinho. Isso eles não se preocupam. Nós verificamos, além de tudo isso, uma subestimação dos impactos sociais e ambientais que vão provocar com a obra. A região do Cabo Sul, pelo que nós verificamos, nos dados, nos indicadores socioeconômicos da cidade de Guarulhos, é uma das regiões de mais baixa criminalidade. Por que será que ela tem baixa criminalidade? Porque tem famílias constituídas, famílias nucleadas. Isso leva a um equilíbrio muito maior nas relações. Isso está ameaçado. Esses aspectos, existe estudo mostrando uma relação entre a agressividade humana e a agressividade ao meio ambiente. Jornais de grande circulação no país mostraram várias pesquisas científicas com dados de onde há agressão ao meio ambiente também há um índice maior de criminalidade. Vamos ou não desconsiderar isso? Queremos uma sociedade de paz, de justiça, de equilíbrio, ou queremos uma sociedade com pessoas desagregadas, violentadas desde a sua infância e que se tornam agressivas? Da onde vem a agressividade do ser humano? Ela nasce da realidade social. E esse aspecto nós vamos trabalhar com todo o carinho. No relatório de impacto do meio ambiente, não foram consideradas também a compatibilidade da obra com as políticas e planos governamentais. Por exemplo, compatibilidade com os planos da bacia do Alto Tietê, da bacia do Paraíba do Sul. Não foram apresentados nos mapeamentos as áreas de APP, que é preservação, as unidades de conservação, as áreas verdes, os parques públicos, as áreas naturais e também as áreas combate. Não mostraram uma compatibilidade dos planos diretores e das normas de uso e ocupação do solo dos municípios afetados nesse relatório. Apareceu apenas no estudo. Mas aí, senhor presidente, quando vai para o relatório de impacto ambiental, não aparece. Só no estudo. Que fique bem claro isso,
para definir a viabilidade ambiental por meio de programas futuros, o estudo que eles apresentaram não atende à própria lógica do licenciamento prévio que eles estão pedindo. E aí nós vamos citar que alguns bairros vão ficar segregados. Recreio São Jorge, bairro do Cabo Sul, Invernada, Bananal, Mato das Cobras. As casas vão ficar com o paredão do Rodoanel de um lado e a mata do outro. Isso pode criar um vetor de ocupação para em direção à mata. É lógico. O desenho que fizeram mostra que não há preocupação de preservar essa mata. E nós sabemos as calamidades que têm acontecido em Santa Catarina, Rio de Janeiro, por desrespeitar as regiões de serra e a região de mar. Aqui não. Vai ter que ter resistência nossa. Eu quero olhar no olho de cada um de vocês. Cada um dos vereadores que estiveram nesse final de semana em liderança. Nós precisamos estar unidos para enfrentar isso. Porque aí vem um outro fato. E as indenizações? As indenizações pelos estudos deles, não sei se já está claro para vocês, vai ser apenas para as famílias que possuem documentação dos seus imóveis. Os demais serão inscritos para posteriormente remoção. E aí a gente já viu a reclamação da população do trecho oeste e do trecho sul. Para resolver o problema do trânsito, o governo do estado vai criar um problema de moradia. Para milhares de pessoas. Para onde vão as famílias? Novamente nós nos perguntamos. Em quanto tempo serão removidas? Para que locais? Tem que mostrar isso antes de ir por qualquer máquina. As ações carecem de detalhamento e medidas concretas. Nós temos também a APA Cabo Sul, aprovada em dezembro do ano passado. O governo do estado precisa dialogar com o governo do município, tanto para tratar da APA Cabo Sul, como para tratar também do reservatório do Cabo Sul, do Tanque Grande, do sítio da Candinha, lá do Bananal. Tem que conversar com o município e ver direitinho como vai estar esses equipamentos. Como serão tratadas as adutoras, né, a transposição das águas até as casas. Afinal, nós nem sabemos direito por que linha que vai passar o Rodoanel. Porque a gente tem um traçado no mar, uma mancha. Como que vão ficar as questões dos ruídos? Já depois nós vamos combinar com a presidência, vamos mostrar um vídeo do SBT que o senhor trouxe para a gente, que lá na outra região, aonde mora a população rica, fizeram um muro isolando o ruído das casas. Mas aonde moram os pobres, as crianças não conseguem nem estudar por causa daquele barulho. Já não chega o barulho dos aviões que passa aqui em muitos lugares. Nós queremos discutir o problema dessa produção da água, da qualidade do ar, do trato dos animais e do trato das pessoas. É isso que nós queremos discutir e queremos todos muito determinados e firmes nessa questão. Queremos um respeito maior do governo do estado com a população da cidade de Guarulhos. Muito obrigada.